Obrigada mais uma vez às duas. Boa tarde a todos. Essa ação ela se dá a partir de uma atividade de extensão do PIP, que é o Programa Institucional de Inovação Pedagógica, e em específico do curso de Serviço Social, da graduação de Serviço Social de Miracema do Tocantins. Temos como convidada a doutora Kelly Regina Dalprá, tem como currículo, possui a graduação em Serviço Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui o mestrado e o doutorado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tem experiência na área de serviço social, atuando principalmente nos temas de intervenção profissional, famílias e políticas sociais, tanto em saúde e assistência social, e na área da saúde coletiva, nos temas da saúde em áreas de fronteira, né? Direito à saúde, e atenção primária em saúde e o cuidado domiciliar. Essa atividade se dá hoje, né, dia 6/12 de 2023, dando-se início às 14h07. Aguardamos alguns minutinhos, né, para as pessoas entrarem, para as pessoas que foram inscritas, para poder estar fazendo parte conosco, e por meio da plataforma Google Meet. A organização se deu por meio dos componentes da equipe do Programa Institucional de Inovação Pedagógica, o PIP. Tem a professora, né, que é a coordenadora do PIP, que é a professora Rose Santos, e também vinculado ao grupo de estudos e pesquisa, que é a Proteção e Famílias, que é da Universidade Federal Tocantins também. Temos a nossa tutora, a Fátima Cunha, e os monitores, a Maria Maxuela, a Júlia Cristina, a Laura Xavier e o Guilherme Rodrigues, e eu, Laís Souza. Então, nesse momento, vamos dar a oportunidade da doutora Kelly Regina ter a fala, de abordar essa temática conosco, como também a todos os participantes que tiverem alguma dúvida, algum questionamento, colocar no chat, eu estarei acompanhando, e assim também estarei lendo os comentários para que possamos ter um controle durante o decorrer dessa atividade. E assim, dou a fala, né, professora? Obrigada, Laís. Obrigada pela acolhida. Obrigada, professora Rose, pelo convite, né, ao GEPSFAN, né, que está promovendo essa atividade, junto com o projeto de extensão. É um prazer estar com vocês. Queria eu estar aí em Tocantins, né? As tecnologias da informação nos ajudam a nos conectar, né? Mas um contato presencial sempre seria legal. Mas que bom que a gente pode, por aqui, fazer uma interlocução, né? Agregar e articular esse país que é tão enorme, né? Então, obrigada, né? Cumprimentar todo mundo que está aqui. Estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Cumprimentar Sim. Todas as pessoas que estão aqui ouvindo e depois debatendo, né? Então, vocês fiquem bem à vontade para fazer qualquer intervenção a qualquer momento, tá? Então, eu vou trazer alguns slides só para a gente, assim, poder... Para eu orientar a fala, né? E à medida que vocês tiverem questionamentos, dúvidas ou reflexões a fazerem, vocês também fiquem bem à vontade, né? A ideia é que seja um diálogo mesmo, né? Sobre esse tema, que é um tema que, né, nos interessa bastante, que é o tema, então, família e trabalho social com famílias. Eu falo, então, daqui da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, né? Estou hoje integrante, né, do Núcleo de Pesquisa Interdisciplinar Sociedade, Família e Política Social, UNISFAPS, junto aqui ao Departamento de Serviço Social da UFSC. Tá? Então, um prazer estar aqui com vocês, conversar com vocês sobre esse tema. Vou colocar aqui
um pouquinho de como eu estou pensando essa exposição, né? Vou fazer ela em 3 momentos, né? Se eu me alongar demais, vou pedir para a Laís também me avisar aí do tempo. Mas a ideia é a gente começar um pouquinho colocando alguns apontamentos sobre a relação família, política social e serviço social, né? Para a profissão, né? De serviço social, essa relação ela sempre teve muito presente, né? Ela sempre está intrínseca desde o início da nossa profissão, né? A relação com a família e com a política social. Num segundo momento, falar um pouquinho da centralidade da família na política social, para daí, então, pensar um pouco esse trabalho com famílias, alguns tensionamentos e alguns desafios. Tá? Então, é um pouquinho por aí que a minha fala vai andar agora nesse momento, tá? Então, eu vou começar com alguns apontamentos aí, mais breves, né? Sobre essa questão da relação entre família, política social e serviço social, né? Então, só retomar coisas que provavelmente, né, quem está na pós-graduação, quem está na graduação também, dependendo aí do avanço das fases, já viu essas questões, né? Mas pensar que essas questões vão começar, né, nesse processo, no contexto brasileiro, lá, né, na década mais ou menos de 1930, 1920, quando a gente passa a ter, então, um processo de industrialização, né, a transição daquela economia agroexportadora para uma economia industrializada, e aonde também vão acontecer as primeiras iniciativas aí do Estado brasileiro em estabelecer políticas públicas que vão contemplar a família, né? Então, a gente começa nesse cenário de transição da agroexportação para a indústria, e aí essas políticas públicas voltadas especialmente para trabalhadores formais, né? Para trabalhadores que faziam parte aí do que o Vanderlei Guilherme dos Santos coloca, né? Define como uma cidadania regulada, né? Trabalhadores, geralmente homens, né, que tinham esse vínculo formal de trabalho e que estendiam essa proteção às suas famílias, né? Então, era uma proteção social vinculada ao trabalho para quem tinha essa vinculação formal e caracterizava, então, essa figura do trabalhador formalizado, né? Também tinha, né, essa relação muito próxima, né, da proteção com a filantropia, né, e a caridade para aqueles trabalhadores, então, informais, que eram boa parte da população brasileira nesse período, né, principalmente aí com ações de assistência em direção às famílias pobres. Então, uma proteção que vai se colocar bastante dividida, né, entre quem tinha uma formalização por base dessa cidadania regulada, e quem então não estava nesse trabalho formal, não estava inserido formalmente no campo do trabalho, essa filantropia e a caridade. E aí um papel, né, a área de serviço social tem isso, né, bem colocado, o papel da Igreja Católica, né, nesse contexto de proteção social, né, depois uma interferência na formação dos agentes profissionais que vão ser formados aí para atuar dentro desse Estado, mas essa responsabilidade, né, do papel da igreja, da assistência, quando não provida, então, pela família. E aí, então, principalmente em ações voltadas para a saúde, educação e a própria assistência social, né? Então, a gente tem um pouquinho desse cenário. A atuação da igreja, então, acompanhada da atenção de profissionais que, ao intervirem, né, com a classe trabalhadora e suas famílias, as tornam, então, objetos de práticas de cunho disciplinador e moralizantes, né, que vão, então, pretender determinar e aí delimitar formas de sociabilidade, valores, hábitos e condutas. Isso que está lá na década de 30, na década de 40, quando o Estado começa com essas ações de proteção e quando os agentes profissionais começam a ser formados, que é, na verdade, né, a defesa do eugenismo, né, a defesa de um modelo de família, principalmente essa família nuclear, como um modelo aí que o Estado vai buscar, né, o Estado e as profissões depois vão buscar conformar a partir dos seus trabalhos profissionais, né, vão buscar modelar
essas relações familiares a partir do modelo nuclear burguês, né? E a família padrão, higienizada, patriarcal, né? Aqui aquele modelo clássico, né? Homem provedor e mulher cuidadora, né? Então, essa atuação da igreja e essa atuação também dos agentes profissionais na defesa desses valores, dessas condutas, vai ter uma importância grande, né, nessa relação política, social e família, né? E para nós, né, para o serviço social também. E aí, deixei aqui em destaque, né, o Estatuto da Família, que é de 1941, que vai, então, normalizar essas relações, né? Então, desde esse período, a gente já tem uma legislação, uma orientação normativa para regular e estabelecer esses valores e condutas que se quer nessa relação família e política social, né? A Jordana levantou a mãozinha, será que ela quer falar? Quer falar, Jordana? Creio que não, ela baixou a mão. Tá bom, acho que pode ser às vezes, né? Então, vou seguir. E aí, então, a intervenção dos profissionais aqui, né? Assistentes sociais, educadores, enfermeiras, nutricionistas, né? Nas classes subalternas, voltadas aí, então, a refrear condutas tidas como antissociais e atitudes indisciplinadas aí de toda a ordem, né? Então, esse era um pouco o papel dos agentes profissionais nessa relação com a família, né? Então, a gente vai ter uma formação fortemente católica, marcada aí pela articulação com a saúde. No caso do serviço social, também uma influência da enfermagem, principalmente a Escola do Rio de Janeiro, né? Que vai estar bastante vinculada com a Escola Ana Neri, né? De enfermagem. E aí, então, consequentemente, pelas abordagens e pela política aí do movimento de higiene mental, em relação ao qual o serviço social também vai se aliar. Então, essas influências e essa orientação para o trabalho profissional, então, se coloca aí nesse início da profissão, né? A família, ela se constituía, então, como esse foco de atenção da política social, tendo em vista a necessidade de preparar essa família, então, para enfrentar a absorção da mulher no mercado de trabalho, né? A saída da mulher desse lar, desse domicílio, mas, no entanto, sem que ela perdesse a função fundamental e primordial que era dessa ideia de cuidado, né? De educação e de reprodução da força de trabalho. Então, esses marcos iniciais são importantes para a gente pensar como é que também vai se dar a nossa relação enquanto profissão no campo da família e da política social. E aí, só retomando aqui em 3 grandes períodos, né? Nas décadas, então, de 40 a 60, a gente vai ter o trabalho com famílias se avolumando, né? Apesar de alguns avanços, as ações elas vão se dar na perspectiva de normalização, de disciplinamento e de preservação aí dos princípios religiosos. Então, a gente vai ter um momento bem emblemático disso, que é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ou seja, né, o apoio que se faz à ditadura militar, né? Então, um período bastante tenso nesse sentido e bastante disciplinador e permeado por essas questões religiosas. Na década de 70 e 80, quando a gente pode pensar, né, que a gente tem um contexto um pouco mais favorável às manifestações e a uma abertura, a gente vai ter, então, uma construção de uma concepção mais crítica de família, né, pensando aí a importância e a centralidade do movimento feminista, em mudanças na legislação civil que vão desaguar aí, né, no que a gente vai ter na Constituição de 88. Então, novos parâmetros para se pensar e fazer a família, introdução da perspectiva do dever do Estado em relação a essa proteção social, através da garantia de direitos universais e um projeto de seguridade, rompendo aí com aquela cidadania regulada e pensando uma universalização dessa proteção social, já que muitas das pessoas ficavam, né, fora da proteção do Estado
pela informalidade do trabalho. Na década de 90, 2000, vamos pensar após consolidação aí da Constituição, a gente vai ter um movimento, então, dentro da política social e da própria proteção social, pensando no contexto neoliberal, o ressurgimento aí, e aí é um ressurgimento no sentido de que a gente nunca deixou de ter a família como base, né, para as questões da política social no Brasil. Então, o ressurgimento da família a partir do projeto neoliberal e a reiteração aí de uma concepção conservadora de família, que ela vai se expressar de modo mais acentuado em determinados momentos, né? Mas que ela volta. Então, essa introdução inicial é só para a gente lembrar que a família é um sujeito com o qual o serviço social sempre atuou, sempre interviu, né? Não só o serviço social, mas outras profissões, e que a gente sempre, então, né, atuou nessa relação família-política-social. O segundo, assim, a segunda questão para a gente pensar um pouco esse tema é pensar qual é a centralidade da família na política social. A gente parte de um pressuposto de que a família ela sempre foi um pilar da proteção social brasileira, né? Mesmo pós-88, né? Mesmo a gente tendo um sistema de seguridade, mesmo a gente tendo políticas sociais um pouco mais universais, pensando essa relação, né, de universalidade para aquelas categorias ou para aquelas pessoas, para os trabalhadores que estavam fora da cidadania regulada, né? Mas o que a gente tem a partir da década de 90, dos anos 2000, é de fato um pluralismo de bem-estar que vai colocar a família no mesmo patamar de importância para essa proteção do que o Estado e o mercado, né? Então, essa é uma reflexão importante. Por isso, e isso vai ter uma repercussão no trabalho social com famílias, né? Então, essa família vai ser absorvida, vai ser entendida também como uma instância de proteção, às vezes com uma carga de responsabilidade maior do que ela deveria ter, né? E aí, então, a pergunta é, né, qual é a necessidade de aprofundar o conhecimento em torno da incorporação da família pela política social brasileira? Por que a gente insiste nessa conversa? Por que a gente precisa pensar, por que a gente precisa dar visibilidade para essa questão? Primeiro, né, assim, né, a principal questão é porque como profissões interventivas, muitas profissões, né, mas para nós, assistentes sociais, como uma profissão interventiva, essa é uma necessidade porque a gente também observa um processo que a gente chama, né, a Mioto chama de responsabilização das famílias, acontecendo por meio de discursos e práticas dos agentes profissionais, né, orientados ou encaminhados, incorporados, também por documentos institucionais, né? Mas a partir das práticas e discursos profissionais é que a gente vai vendo se acentuar esse processo de responsabilização das famílias. E esse processo de responsabilização cada vez mais naturalizado, né? Na execução dos diferentes serviços das políticas sociais. Então, e aí não são só os assistentes sociais, né, mas psicólogos, enfermeiros, médicos, dentistas, enfim, todas as profissões das políticas sociais acabam naturalizando essa ideia, né, e absorvendo essa indicação aí da política neoliberal de que a família, ela é parte deste processo de proteção social, né, desse sistema de proteção social. E aí a gente vai ver implicações bastante difíceis nessa atuação direta com as famílias, quando a gente pensa o trabalho social com famílias. Mas só vou lembrar, porque esses são processos que já estão bastante discutidos na literatura, mas é bom a gente sempre, né, retomar. Então, a partir da década de 90, a gente vai ter esse redesenho na política, né, social, pensando que a Constituição vai trazer aí um respiro, uma ampliação, uma universalização de direitos, né, a partir da própria organização da Seguridade Social, que para nós é bastante inovadora, não se torna suficiente, mas é inovadora diante do que a gente tinha, né?
No entanto, os ganhos e as conquistas da Constituição vão ser colocadas em xeque, né? Vão ser questionadas. E aí a gente passa, né, como que mal conseguimos construir a Constituição, temos um processo bem importante de focalização, né? Então, um investimento muito grande do Estado brasileiro em trabalhar com a ideia de programas e projetos de transferência de renda, em detrimento de investimentos nessas políticas mais universalizantes da Seguridade Social, por exemplo, que vão dar uma proteção maior aos trabalhadores. Então, a lógica de uma financiarização da política social, uma focalização, porque vai atender especialmente a extrema pobreza, e esse é um conceito bastante difícil, né? Porque a gente vai atender uma parcela específica da população, não que ela seja insignificativa, no caso brasileiro, né? A transferência de renda tem uma importância fundamental quando um país é extremamente desigual, como é o nosso, mas isso se dá em detrimento a serviços, à oferta de serviços, né? Que são importantes também. E aí, um processo de responsabilização da família na provisão, como eu já falei, então ela ressurge aí como uma primeira referência na política social, né? Então, essa é uma questão bem importante que vai se colocar aí nessa conjuntura mais atual. Outra questão que é importante para a gente pensar a dificuldade que é tomar a família como o centro da proteção social, né, através das políticas sociais, é a gente pensar que essas famílias, elas não são homogêneas em recursos, em arranjos, né, elas não são iguais. E elas não sendo iguais, elas não vão responder igualmente às demandas de proteção social, né? E às vezes é difícil a gente captar essa diferença, né? Porque a gente vai atendendo como se todas as famílias, né? A política social homogeneiza as famílias, né? E é muito difícil a gente pensar que hoje a gente tem um impacto bem importante de uma transição demográfica, né? Por mais que a gente possa, e eu não tenho dados atualizados, né? De qual foi a família que diminuiu, de quais são as mulheres, de que classe social, de que renda são as mulheres que atrasaram seus processos de gravidez, por exemplo, né? Para não estarem comprometidas com as questões do cuidado. Mas as famílias diminuíram em tamanho, de modo geral, né? As redes primárias, que eram as famílias extensas, também diminuíram. Elas até podem estar no mesmo território, né? Você pode ter famílias com agregados, você pode ter avós, filhas, mães, netas, mas você não tem a mesma reciprocidade de cuidados que se tinha, talvez, ou com que se contava há tempos atrás. Muito em função também da organização que as famílias têm que fazer para atender as demandas de trabalho, né? Então, por mais que as famílias estejam no mesmo território, que haja uma família extensa naquele território, provavelmente hoje quem está nos serviços consegue perceber quanto é a dificuldade que elas têm de contar uma com a outra, como a gente fazia, né, lá atrás, ou como as nossas mães faziam com as nossas avós, o suporte que a gente, né, que muitas famílias tinham anteriormente, né? De um lado, as mulheres estão engravidando menos, né? Então a gente tem aí um contingente menor dessa força de trabalho, não que hoje ela seja necessária, né? Porque os sobrantes são inúmeros, né? A gente sabe a relação precarizada em relação ao trabalho, mas isso vai ter um impacto, sim, na questão econômica e produtiva depois. E mais isso implica numa rede muito menor para oferecer proteção social, para oferecer cuidado. Da outra ponta, um número cada vez maior de pessoas velhas, idosas, né? Vivendo mais em função do outro tipo de transição, que é a transição epidemiológica, né? A gente deixa de ter um problema grave e sério de mortalidade por doenças transmissíveis para ter, então, um adoecimento por doenças crônicas,
não transmissíveis, que vai, então, fazer com que a população envelheça, mas envelheça com algum adoecimento, com alguma doença crônica. E isso vai implicar na outra ponta, né? Se não é com as crianças, vão ser com os idosos, com pessoas dependentes, com pessoas com deficiência, né? Então, o número aí da população idosa nos próximos anos assusta bastante, tá? É um número grande, tá? O dado que está aqui para vocês é um dado desatualizado, mas o censo deve ter mostrado, agora em 2022, uma predominância das mulheres como chefes de família, né? Então, a gente conta também com muitos lares, com uma quantidade importante de lares, onde a mulher é a única provedora ou a principal provedora, né? Então, aquela ideia de que nós tínhamos construído do homem provedor lá, né, daquela família nuclear, ela muda muito completamente, né? Não que as mulheres não fossem provedoras na década de 30, na década de 20, na década de 40, né? Porque a gente sempre teve famílias chefiadas por mulheres que sempre trabalharam fora, né? Mas isso vai se colocar como uma questão importante para a política social, né? Então, os indicadores demográficos, sociais, econômicos, bem como o caráter contraditório da família, porque a família também, né, não é uma instância somente de amor, né, de coisas boas, né, muito pelo contrário, é na família que a gente tem também muitas tensões em relação às hierarquias que se colocam ali dentro, né, hierarquias de gênero, desigualdades de gênero, divisão sexual do trabalho, né, quem é que vai fazer o trabalho de reprodução, quem é que vai deixar de fazê-lo, né, e aí as transformações na sua organização, né, famílias menores, famílias com um responsável, famílias desagregadas em função dessa dinâmica do trabalho, né, vão aí, então, né, na sua organização, gestão e estrutura, bem como definir aí as fronteiras e responsabilidades entre os diferentes atores desse setor informal, contraindicam as possibilidades da família assumir um papel preponderante na proteção social. Então, quando a gente olha para as famílias que os serviços atendem, é difícil a gente pensar que elas vão conseguir dar conta de todas essas demandas, né, de proteção social. Então, esses são alguns dados, assim, só para a gente pensar um pouquinho de como a família, de como a proteção social, a política social vai homogeneizar todas essas famílias como se todas fossem iguais, como se todas tivessem a mesma capacidade. E o quanto é importante para nós dar visibilidade para isso, né? E aí, então, nessa discussão da centralidade da família na política social, a Mioto faz 3 colocações bem importantes. A primeira dela é a dificuldade em estabelecer um consenso justamente dessa relação família e política social. É muito comum que a gente escute, né, a seguinte questão, né? Qual é a quantidade de responsabilidade que essa família tem que assumir nas questões da provisão e qual é a parcela de responsabilidade do Estado, né? A gente sempre fica nessa dúvida. Há um consenso sobre a importância das políticas sociais para sustentar a vida familiar, mas não há um consenso nem sobre o que é família, nem sobre o que se entende por sustentar a família, né? Então, até que ponto o Estado deve ir? Até que ponto as famílias devem desenvolver uma autonomia? Até que ponto as condições que essas famílias apresentam são condições desencadeadas por uma falta de acessos, de direitos, de condições, de igualdades, né? Então, essa sempre é uma dúvida que se coloca, né? Qual é a parcela de responsabilidade da família e qual é a parcela de responsabilidade do Estado em relação a essa questão da proteção social, né? A segunda questão é justamente de que a política social é um campo que vai dar visibilidade da interferência do Estado na vida das famílias, né? E aí aqui entra uma questão muito importante que é a legislação, né? O quanto o Estado legisla
para garantir determinados valores, determinadas condutas, e, nesse caso, legisla para garantir que ele divida essas responsabilidades de uma forma muito desigual com as famílias. Então, o estado de bem-estar, ele nasce aí, né, ao assumir as responsabilidades no campo da reprodução, que tradicionalmente é um terreno da família, mas essa interferência do Estado vai se colocar em algumas legislações. Eu citei aqui 3 delas, que talvez sejam as mais conhecidas, e de uma foram derivando as outras, né? O ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, agora temos o Estatuto da Pessoa com Câncer, e vocês vão encontrar em todos os estatutos e na maior parte das legislações essa relação de quem é o responsável pela provisão, né? Geralmente, quem aparece lá, né, são 3 entes: família, sociedade, Estado. A ordem pode mudar, né? Mas, geralmente, a família é a primeira, o primeiro termo a aparecer na legislação. E é exatamente com nesta ordem de aparecimento que, por exemplo, o judiciário vai dizer. A legislação aqui diz: família está em primeiro lugar. Depois a gente recorre à sociedade, que é esse setor comunitário para pensar a proteção, e depois o Estado, caso a família falhe, caso ela não consiga oferecer essa provisão, né? Então, isso não é só uma orientação neoliberal, isso vai se colocar na própria legislação das políticas sociais. Então, a família passa a ser obrigada a assumir essas responsabilidades. E aí, então, a terceira questão, a Mioto, usando aí a Chiara Saraceno, vai dizer que é preciso localizar o debate no campo dessa discussão, né? E aí ela vai dizer que esse debate está em 3 níveis. A gente precisa olhar essa questão em 3 níveis diferentes. O primeiro deles é se há níveis, né, dos mecanismos redistributivos, ou seja, para essa família conseguir se organizar, ou para o serviço também conseguir colocar essa família, né, se concretizar esse direito, é preciso que a gente olhe e pense, né, como é que essa assistência, como é que esses serviços estão colocados no território que aquela família vive, né? Então, ela vai dizer que transferências de recursos monetários e a presença dos serviços como educação, saúde e assistência social no território são importantes, né? Muitas vezes, e aí quando a gente pensa que que a maior parte dos serviços de atenção básica em saúde, da proteção social, de assistência, devem estar nas periferias, eles estão na periferia? Eles conseguem chegar na borda dessas cidades? Ou eles estão localizados em áreas centrais, em áreas privilegiadas, né? Quem é que tem acesso a esses serviços, a esses territórios? Então, o modo como os recursos são distribuídos é um elemento fundamental no processo de produção e reprodução das desigualdades. Então, se eu parto do pressuposto que todas as famílias são iguais e não vejo local de moradia, serviços de transporte, como é que essas famílias têm o mesmo... elas têm as mesmas condições para chegar a um hospital de referência? Elas têm as mesmas condições para chegar numa UPA? No lugar onde ela está, tem uma unidade básica, tem um CRAS? O CREAS está localizado aonde mesmo? Ela tem transporte, ela tem acesso para chegar lá, né? Então, um pouco dessas questões. Uma outra questão é pensar esse sistema família e serviços, ou seja, a forma como as famílias usufruem dos serviços é um vetor de análise bem importante, considerando aí que os recursos, eles são essenciais para o bem-estar das famílias e para a sua organização. Então, elas conseguem transitar entre esses serviços? Os serviços têm uma pactuação para evitar que quem faça a intersetorialidade desses serviços seja o usuário, né? Muitas vezes a gente tem notícia dos serviços a partir do usuário, que vai e vem entre os nossos serviços. E uma terceira questão, que é bem importante, é pensar a divisão do trabalho familiar. Esse trabalho familiar é invisível, realizado pelas mulheres e tem se constituído num recurso importante das políticas sociais.
né? Então, quando o serviço vai chamar prioritariamente as mulheres, quando o serviço vai colocar para essas mulheres uma carga de responsabilidade maior do que faz para os homens, né? Vamos pensar assim, no cuidar de uma criança pequena, né? Quem é que vai deixar faltar o trabalho para levar na consulta? Quem é que vai responder pelas questões, né, dos encaminhamentos na saída daquele serviço? E aí a divisão do trabalho no interior da família pode ou não ser favorecida pela política social, em especial aí pelos serviços, né? Então, pensar como é que a organização do serviço vai dar visibilidade para os outros integrantes que também deveriam cuidar as pessoas no interior da família. E aí os tempos e os modos de alocação do trabalho familiar não dependem só do mercado de trabalho, mas também do quanto os serviços requisitam para essas famílias. Então, se ela sai do CRAS, né, ou de uma unidade básica com encaminhamento para um nível especializado, quem é que vai fazer esse trânsito? Ela vai ter o tempo de conseguir fazer toda a tramitação para poder acessar um serviço que é de média complexidade na saúde? A gente chega a pensar quanto que a política social demanda em termos de tempo para essas famílias conseguirem acessar um direito, né? Ou, né, quanto essa família tem que percorrer para poder, quanta burocracia ela tem que fazer, quanto conhecimento ela precisa apreender para botar em movimento esse direito. Então, essas são algumas questões, assim, né, que a professora Mioto vai colocar para a gente pensar essa relação da política social com a família. E aí ela vai colocar que os processos de responsabilização das famílias no âmbito dos serviços acontecem de duas formas principais, né? Primeiro é essa prática administrativa, que envolve toda essa burocracia dos serviços, né? E nelas vão se incluir aí as atividades necessárias para acessar ao direito e sua fruição, um pouco disso que eu falava, né? Então, na saúde, toda a peregrinação que a família tem que fazer para acessar o serviço, pensem aí, né? Demandas de reabilitação, demandas que vão envolver cuidados sistemáticos de médio e longo prazo, né? De média e longa duração. Quem é que vai fazer toda essa costura entre os serviços, né? Então, para uma internação, quem é que vai dar conta de fazer todos os exames? Quem é que vai dar conta de dar, né? De deixar a pessoa pronta para entrar nesse atendimento. E uma outra questão é a participação das famílias nos serviços, né? Ela pode ser requerida através de práticas formais, como, por exemplo, por meio das legislações, né? Então, o Estatuto do Idoso diz que é direito dele ter um acompanhante, que, na verdade, o acompanhante familiar acaba sendo um cuidador, né? Ou de maneira informal, né? Na possibilidade aí de integrar essa família ao serviço. Geralmente, essa participação das famílias no serviço, ela está relacionada a uma deficiência do serviço. A gente dá sempre o exemplo da internação hospitalar, né? Do cuidador, do acompanhante. Crianças e idosos têm direito a um acompanhante, mas geralmente o acompanhante passa a ter essa função de cuidador, justamente, às vezes, porque o hospital não tem equipe de enfermagem suficiente, né? Não exatamente porque está entendendo que é importante que alguém próximo do idoso ou alguém vinculado à criança deva estar ali como um apoio e um suporte emocional, mas sim por conta de uma deficiência do serviço, que não tem equipe de enfermagem para dar conta de todas as pessoas internadas, por exemplo, né? Isso transparece como humanização, como uma ação humanizadora. Mas, na verdade, se a gente for conversar com os acompanhantes, eles facilmente vão nos indicar, né, o quanto eles trabalham como cuidadores dentro desse espaço. E ai daqueles que se negarem a fazer, né? As famílias que vão negligenciar, na visão da equipe de saúde, por exemplo, eu estou trazendo os exemplos de saúde, que são os que eu mais tenho, assim, né, contato, mas é isso, né?
as famílias vão ser julgadas quando elas não forem boas acompanhantes / cuidadoras, né? Quando elas não desempenharem esse auxílio na alimentação, no banho, na medicação. Mas, para fora, a ideia é de uma lógica humanizadora. Então, a atenção, ela está sempre presente, né? Nessa relação família e política social. E aí, então, eu sempre trago um exemplo. Uma coisa que é importante que a professora Regina vai colocar é que essa responsabilização da família, ela vai se dar nesse campo nebuloso, e aí é nebuloso mesmo, que é do cuidado, né? Em nome do cuidado, a gente transfere para a família estratégias aí, transfere custos desse cuidado, tanto financeiro, emocional e de trabalho não pago, trabalho não remunerado, né? E aí, eu sempre trago o exemplo, né, do programa Melhor em Casa. Eu acabo, né, tenho feito alguns estudos sobre o programa Melhor em Casa, e é exatamente isso, né? A lógica da política social é racionalizar recursos da área da saúde com internações desnecessárias, né? Internações, seja, né, de médio ou longo prazo, mas que vão ser transferidas para casa. Transferidas dentro daquela lógica de humanizar o atendimento em saúde, mas principalmente de liberar leito, de economizar para o SUS. O que ninguém pensa é o quanto essa família vai absorver justamente todos os custos que o hospital vai deixar de gastar. Então, é uma lógica muito perversa. E, na maioria das vezes, as famílias entendem como melhor o atendimento em casa. Porque para quem cuida é melhor, né? Você não dormir na poltrona, você dormir na sua cama, você fazer a sua comida, do que talvez não receber alimentação suficiente quando você está acompanhando a pessoa internada, né? Mas a quantidade, todo o trabalho de enfermagem, todo o trabalho técnico vem para dentro de casa e passa a ser feito por essa pessoa leiga, que vai aprender uma função extremamente tecnificada em muitos casos, né, para desenvolver, substituindo aí o que um enfermeiro, um técnico de enfermagem faz. Mas a lógica humanizadora é de que na sua casa é melhor, o atendimento em casa é melhor, né? Mas no fim a ideia é reduzir leito, reduzir gastos, reduzir as filas e desinternar e levar essas pessoas para casa. Então, para a gente ver a arquitetura que a política social vai construindo de incorporação da família na política social. E o quanto isso vai impactar no trabalho com as famílias. Porque como profissionais, nós vamos buscar alternativas para essa lógica que vai privatizar toda a proteção social na responsabilidade das famílias. Então, isso é bem, bem importante da gente pensar. E aí, indo para o terceiro ponto, então, né, pensar um pouquinho essa concepção de trabalho social com famílias, né? Então, o trabalho social com famílias, ele é um processo de trabalho que vai se desenvolver na política social, né, no campo da política social, e ele precisa levar em consideração as demandas postas pelos usuários desse serviço, pensando, sim, né, tendo a família como uma referência, a partir das necessidades que a família apresenta. Não exatamente a partir do leque, aqui na política de saúde a gente agora tem, não a partir do que a carteira de serviços oferece, mas a partir do que a família demanda como necessidade, que isso tem uma diferença bastante grande, né? É o que eu posso oferecer ou é o que ela necessita? Nem sempre o que a gente oferece é o que a família necessita, né? E esse trabalho com famílias, ele vai se desenvolver, né, através de um conjunto de ações profissionais, e aí um conjunto de ações profissionais de diferentes profissões, né? Hoje, dificilmente o serviço social trabalha sozinho, né? Vai sempre trabalhar com a psicologia, com a pedagogia, com a enfermagem, com a nutrição, com a medicina, né? Com a pedagogia na área da educação, né? E aí também, né, vai envolver também diferentes serviços, diferentes instâncias políticas e administrativas, né? Esse
trabalho com famílias, ele não está colocado, ele não está dado a priori, né? Mas ele vai se estruturar e se reestruturar continuamente a partir das necessidades das famílias. Então, eu posso ter um serviço super tipificado, né? Que tenha lá todas as orientações do que eu devo fazer, mas eu preciso olhar para o que as famílias que entram pela porta daquele serviço estão me demandando, né? Porque nem sempre o que está tipificado, e aí eu uso o mesmo termo, né, da assistência, mas que está tipificado na saúde, né? Porque tudo tem uma cartilha, todo serviço tem uma orientação, né? Ele vai precisar se confrontar com a realidade das famílias. E ele tem que ter uma matriz teórico-metodológica que sustente esse processo de intervenção e compreensão da realidade no qual se estabelece esse trabalho com famílias. Eu preciso ter muito claro que teoria está orientando o meu trabalho, né? Para depois, né? Essa teoria que eu tá enxergando essa realidade de que forma, né? E vai conduzir daí, então, o meu trabalho social com famílias. Tá? Agora, este trabalho social com famílias, ele tem algumas tensões. E a primeira delas começa justamente com essa questão da concepção de família, né? Quanto é difícil numa equipe técnica, né, no trabalho profissional, balizar conceitos básicos do trabalho. Então, se estamos numa equipe multiprofissional, desenvolvendo esse trabalho com famílias, a primeira coisa que a gente tem que entender é como cada um está concebendo família, né? E aí, assim, né, a gente não foge, né, não tem como escapar das vinculações pessoais que as pessoas têm em relação ao que elas entendem como família. E como os profissionais projetam seus valores de família também nos seus atendimentos, né? Então, a gente vai ter, primeiro, mesmo que a gente tenha aí a aceitação, a incorporação das diferentes formas de fazer família, né? Vamos pensar famílias monoparentais, famílias nucleares, famílias recompostas, famílias homoafetivas. Nós não temos nenhuma garantia de que essa incorporação das famílias contemporâneas vai se dar né, com respeito no serviço. A gente vai poder observar ainda uma requisição, um apelo ainda a um modelo organizado, de uma família organizada, de uma família estruturada, né? A gente deseja muito que seja essa família que chegue ali, porque ela teria aí condições de atender melhor essas questões. Os vínculos, então, com as experiências, com as nossas experiências familiares, com convicções religiosas, né? E esse conhecimento do senso comum, né, que muitas das profissões com as quais a gente vai atender não vão se preparar para estudar a questão da família. Vão atender a partir do que elas acham, do que elas veem na TV, do que elas entendem pela experiência delas. Então, isso é importante porque a gente vai ter uma tendência no trabalho embasado aí por concepções pessoais, né, e ideais. E os elementos, então, que estão no bojo da definição de família podem ter diferentes vertentes teórico-metodológicas, né? Então, eu posso estar trabalhando com alguém, com um pedagogo que tem uma outra direção no que ela entende como família, teoricamente. Ou a psicologia, ou o serviço social, né? Ou outro assistente social. E aí, então, a gente vai precisar pensar, né, como é que a gente vai fazer nessa prática, nesse trabalho com famílias, essa distribuição dos riscos, né? Então, quanto vai sobrar para a família atender, que está aí, né, no maior tamanho nessa balança, e quanto vai sobrar para o mercado, para o Estado, né? Os serviços vão favorecer uma lógica mercantil, os serviços vão favorecer uma lógica dentro da ideia do terceiro setor, né? Ou, de fato, vão jogar para dentro da família, ou como é que vão ver essa questão da responsabilidade do Estado, né?
Outra questão é esse controle social que é exercido sobre a família e a garantia de direitos. Essa é uma tensão sempre muito presente no trabalho com famílias, né? O que significa isso? A hegemonia de uma lógica familista no trabalho social com famílias, ou seja, essa ideia de que vai entender a família como um pilar da proteção social, como responsável por cuidados e proteção social dos membros que dela se compõem, mesmo com o discurso de direitos, indica aí a persistência de ações de caráter disciplinador dirigidas às famílias que falham no exercício da sua proteção social, né? Então, a gente vai ter um controle pensando numa garantia de direitos, mas uma garantia de direitos que não vai fugir do interior da família. A família vai precisar se reorganizar para dar conta das suas falhas, das suas, né, incapacidades, porque ela é incapaz, então quando ela falha, ou quando ela não é estruturada, ou quando ela não tem os recursos suficientes, né? E uma outra tensão é o paradoxo aí, né, da cidadania. Uma questão, né, que é essa, assim, em vários momentos os serviços vão se deparar com a questão da privacidade versus a proteção social, né? Isso acontece mais explicitamente com alguns segmentos, né? Mas como é que a gente vai assegurar à família o direito à proteção, né? Quando toda a intervenção implica, às vezes, em ferir alguns direitos, ou seja, o direito da privacidade, mas também o direito a proteger. Então, quando a gente entra na família, quando a gente vai desenvolver esse trabalho social com as famílias, né? Para garantir a proteção, às vezes a gente fere o direito à privacidade. E quando a gente vai, então, garantir o direito à privacidade, muitas vezes a gente corre o risco de ferir o direito à proteção. É o que acontece, por exemplo, com o atendimento a crianças e adolescentes, a pessoas vítimas de violência, né? Ou o emblemático caso da violência contra as mulheres, né? Aonde é isso, né? Em briga de marido e mulher não se bota a colher. O casal tem direito à privacidade, e quem é que vai proteger a mulher, né? A criança tem direito a ser cuidada, né? E a família tem direito a ter a privacidade no sentido de educar a sua criança, mas pode educar batendo? Quem protege essa criança? Então, esse dilema é sempre muito presente no trabalho social com famílias, né? E aí, quem na família tem prioridade na garantia de direitos, né? As mulheres, as crianças, né? Os idosos. E aí, então, né? Para a gente ir pensando um pouco, né? A onipresença aí do discurso dos direitos, ele tem justificado toda e qualquer ação pela finalidade da garantia dos direitos, com poucas intervenções sobre a natureza e o caráter de controle implicado em tais ações, né? E aí a gente pode pensar, né, que pode ser o caso, por exemplo, da destituição de poder familiar de mães que fazem uso e abuso de álcool e drogas, né? Quando as crianças são retiradas dessas mães, né, no nascimento, na maternidade, né? Então, eu uso o pressuposto da garantia de direito da criança, né, da proteção da criança, e faço o controle aí dessa mulher, né, deixo essa criança livre desse perigo, desse risco que é conviver com uma mãe que é dependente de álcool ou outras drogas, né? Dando um exemplo, assim, de como a gente vai justificando, mas ao mesmo tempo violando direitos, né, de ambas as partes, ou de uma dessas partes, né, o quanto é difícil. Uma naturalização cada vez maior da presença do judiciário em nome do direito, né, uma responsabilidade muito grande para esse judiciário determinar as questões do que é o direito, né, e o executivo, o poder executivo, negligenciando a sua responsabilidade nessa situação, né? Deixando que o judiciário coloque, lhe imponha, porque também não é todo mundo que vai conseguir acessar a justiça para promover uma judicialização do direito.
Então, no judiciário, os direitos tendem a ser tratados sobre essa ótica liberal, individual, né? E não, né, na perspectiva coletiva. Se a família tem instrumentos e orientações e recursos para acessar essa justiça, ela até vai conseguir fazer e talvez tenha êxito em algum momento. Mas e as outras, que não têm os mesmos recursos, né? Então, e aí os serviços também vão contando com esse respaldo da justiça, né? Uma forte presença de entidades filantrópicas de caráter religioso na execução do trabalho social com famílias, né? E aí uma missão institucional e uma visão conservadora de família, a gente não tem como negar, na maioria das vezes, que isso aconteça, e isso tem uma interferência muito negativa no trabalho social com famílias, né? No âmbito das profissões, o controle social exercido pelo Estado sobre as famílias tem sido interpretado como uma questão do passado conservador, e não necessariamente, né? A gente continua controlando as famílias pobres, né? E a gente precisa ter noção, enquanto profissão, se vai fazer isso ou não, se está fazendo isso ou não, né? Se isso é uma questão consciente. E o TSF, no campo das políticas sociais, tem sido identificado com as famílias pobres, multiproblemáticas ou desestruturadas em relação à sua função protetiva, né? O CREAS, por exemplo, alcança as famílias de alta renda, né? Onde essas famílias resolvem seus problemas, né? As unidades de saúde também conseguem acessar as famílias, né, de bairros mais privilegiados. Então, também a política social, o trabalho com famílias acaba sendo centrado nessa relação das famílias pobres, né? E aí, às vezes, é difícil separar o que é controle social do Estado sobre essas famílias e o que é trabalho social com famílias, né? E aí, algumas questões, já estou me encaminhando para o final, né? Reconhecer nesse trabalho com famílias a família como uma instância importante na provisão de bem-estar e que ela, enquanto lugar de convivências e afetos, é transpassada pela questão social. Então, tem amor, tem afeto, tem vínculos, mas também vai ter violência, mas também vai ter desigualdade, né? Considerar que o conhecimento das famílias é uma condição fundamental para projetar e definir as ações profissionais, muito importante. Se eu não conheço o território, as famílias que eu atendo, o meu trabalho com famílias vai ser tem uma chance grande de ser bastante ineficaz. Romper com a tradição disciplinar e higienista desse trabalho com famílias, né? Não deve ser raro, por exemplo, né, ao serviço social ser colocadas demandas como verificação da casa, das condições de higiene, a moldar comportamentos de usuárias que chegam, né? Não é raro colegas de outras profissões chegarem para os assistentes sociais e dizerem: será que você poderia ir lá conversar com aquela mãe para ela vir com uma roupa mais adequada aqui para o hospital, para a maternidade, para cuidar do seu filho? Né? Será que você podia, por favor, chamar a mãe dessa família, porque só está aqui o pai? Né? Então, comportamentos disciplinadores, né? Higienistas. Romper com a sobrecarga feminina, isso ainda é um desafio bastante grande para muitos serviços, né? No campo aí da reprodução social, condição essa que vai ser replicada pela política e pelo trabalho social com famílias, né? Como é que a gente faz para tirar um pouco da responsabilidade das mulheres nessa relação com os serviços, né? Com o cuidado. E aí, pensar que a gente pode propor mudanças nos diferentes planos das relações familiares, né? Ou seja, para além do trabalho referente à singularidade das famílias, priorizar aí outras áreas, priorizar não só o trabalho direto, não só a intervenção direta com as famílias, mas priorizar, projetar ações no campo político-organizativo, ou seja, de que forma eu posso atuar no coletivo dessas famílias, para fortalecer o processo de coletivização dessas demandas, mas de fortalecer uma dimensão político-organizativa dessas famílias. E pensar também como é que eu
como é que eu posso interferir na gestão e no planejamento dos serviços que atendem essas famílias, né? Para além desse atendimento a situações singulares que acontecem aí no âmbito socioassistencial. Então, o desafio é ir para além da família, né? Transcender aí para ações nesse território, que mobilizem outros agentes coletivos ou que tornem essas famílias agentes coletivos, né? E também pensar mudanças aí no planejamento e gestão. E aí, gente, as referências que eu usei aqui para conversar com vocês, tá? 2 textos são da professora Regina e um texto de uma colega aqui que fez um trabalho aí de pensar um pouco o serviço social em Santa Catarina. É isso, gente. Vou deixar aqui meus contatos, os contatos do núcleo. Agradecer a atenção de vocês nessa hora, né? Deu 1 hora, gente, de fala, que coisa. Olha. Obrigada, gente. Fico à disposição de vocês. Agora a gente abre a oportunidade ao diálogo, se houver questionamentos, dúvidas, perguntas. Professora Rosimeire. Eu vou falar, já que vocês estão todos tímidos, né? Mas não é pergunta, eu acho que é para a gente dialogar, né? É um tema que nos é caro para quem debate, para quem discute, né? Quero mais uma vez agradecer a Kelly, embora semana passada eu estava lá com ela, né? A gente participou de várias atividades juntas, mas eu acho que é bom a gente sempre retomar e fico feliz dessa sala, né? Na primeira semana de dezembro ela está praticamente cheia, a gente está com quase 40 pessoas, e a gente sabe que o cansaço não é só nós docentes, é dos discentes também, mas nós estamos aqui firme e forte e sabemos o interesse desse debate. Por que eu falo isso? Porque discutir família, né, e trabalho social com famílias é uma coisa muito cara e não é de hoje. Acho que hoje a gente fala isso com uma certa liberdade, graças àquelas que nos antecederam, né? Uma delas é a Regina Mioto, que sempre que a gente pode, a gente agradece a ela que nos instigou e nos instiga tanto. Mas aí a Kelly traz algumas coisas para a gente pensar e a gente vai ver falando sobre isso na própria rede, né? A Kelly apresentou uma parte da pesquisa. A rede que eu falo, gente, é a Refaps, que é uma rede onde o GEPSFAM compõe junto com o Unisfaps, junto com outros grupos de pesquisa a nível de Brasil e América Latina, tá? Então, assim, essas práticas, a gente não pode pensar o trabalho social com famílias como práticas de responsabilização para com as famílias, principalmente de ações como a Kelly traz para a gente, né? Ela trouxe muitos aspectos da saúde, no sentido do cuidado, mas acho que também pensar, né, nessa prática de responsabilização das vigilâncias, das condicionalidades, de práticas, né, dentro de uma conjuntura de ascensão do conservadorismo, de práticas moralistas, sem a presença, né, da ética, e para nós, assistentes sociais, a nossa ética profissional ela é presente, então, não dissociar os fundamentos da profissão, os fundamentos da ética, o debate étnico-racial, né, com a população negra, a população indígena e quilombola. Então, acho que a Kelly traz uma coisa que foi importante, que é, a gente precisa conhecer que família é essa no serviço que a gente está. Estou falando aqui porque a gente tem já assistentes sociais, que são alunos do mestrado, mas também residentes multiprofissionais que não estão no Tocantins, tá, Kelly? Estou chamando a atenção aqui porque eu vi o Edson aqui, ele está fazendo residência em Brasília, e está aqui conosco. Pensar esse serviço, pensar esse território, então, é a necessidade da gente se ater e conhecer o território, porque a ação que eu realizo como assistente social, por exemplo, num CRAS aqui em Tocantins, né, seja em Palmas, seja em Miracema, pode não funcionar ou não dar certo, por exemplo, lá em Santa Catarina, onde a Kelly está, lá em Florianópolis.
simples. A gente tem que conhecer essas famílias, conhecer esses territórios, conhecer a história. Então, não dá para a gente, e a Kelly tocou num ponto que é fundamental também, que perspectiva teórica nós queremos. Eu sou marxista, crítico, dialético para fazer pesquisa, mas na hora de desenvolver o trabalho social com famílias, eu sou extremamente Mary Richman, né? Conservador, moralista, vigilante, do ver, julgar e agir. Então, pensar esse trabalho é muito importante. E não dissociar também do diálogo do mercado, da lógica mercadológica. Por quê? Hoje tudo se faz pela via do mercado, né? A proteção social ela está muito mercantilizada. Vamos pegar a princípio da saúde, os convênios médicos, né? Mas aí quem tem acesso? É uma lógica que eu trabalho há algum tempo, né? E a gente também discute das famílias que são herdeiras, que herdaram inclusive o nome, que conseguem acesso a inclusive serviços públicos pelo nome, você sabe com quem você está falando, né, família XYZ, vou usar exemplo aqui no Tocantins, a Siqueira Campos, né, então os parentes do Siqueira Campos se deitam no título, no nome da conquista do Siqueira Campos aqui, que ele é o fundador do estado, né, então assim, se deitam nesse nome, mas e aí, o Santos, Silvas, Lima, Souza, né, que é nome comum, vamos dizer assim, não se assentam, então são famílias não herdeiras, né, então mesmo no campo da política social, pública e estatal, a gente tem as distinções de acesso por conta do nome, né, principalmente nos municípios pequenos, que é a realidade do estado do Tocantins, que mais de 90% dos territórios tem menos de 10 mil habitantes. E aí essa lógica que a Kelly também trouxe do familismo, né? Então, que proteção social é essa? Quando a gente está trazendo esse debate, essa discussão, né, a âmbito de graduação e pós-graduação, é pensar como também vocês podem fazer esse trabalho de uma forma diferenciada quando vocês forem atuar, ou até mesmo no campo de estágio de vocês, né? Então, eu não trouxe perguntas, acho que é só para acentuar e reforçar, né, quanto eu estava, porque eles ficam vendo se eu estou prestando atenção também, tá, Kelly? Sei a carinha, a professora está olhando o celular, não, eu estava aqui, fiz anotações, né, então assim, para acentuar situações que são importantes, que nos são caras, enquanto defensores da proteção social, né, de um estado de proteção social e de ações que nós podemos desenvolver. E acho que é importante também frisar que o trabalho social com famílias, ele não perpassa só pela via do orçamento. Porque assim, não tem carro para fazer visita, mas a gente chama a família para os serviços, e por que a gente não desenvolve com esse olhar? Por que a gente não conhece o território, pelo menos ali circunvizinho, né? Vamos lá, bater o porta a porta, fazer o levantamento, conhecer esse território. Muitas vezes nós temos também profissionais que utilizam-se de algumas muletas para não fazer o trabalho social com famílias. Então, estou colocando algumas coisas aqui para a gente dialogar, né, conversar, temas que nos são caros e efetivação de proteção social também depende de posicionamento político e ético dos profissionais. Mas eu vou passar aqui para o El, que está com a mãozinha levantada. Mais uma vez, Kelly, obrigada. Eu tive que trocar do computador para o celular para poder falar, mas eu fico muito feliz por essa oportunidade, né? Eu acho que a partir do momento que a gente consegue ter contato com a prática profissional, sendo minha primeira prática, né? Formei ano passado, entrei na residência esse ano, estou aqui em Brasília, e tem sido uma oportunidade muito rica por poder conhecer um território que é muito, muito mais plural que o meu, né? Que eu sou de Belém do Pará, e é muito mais plural por ser uma região central do Brasil, né? Ao mesmo tempo que existe uma concentração, digamos, de dinheiro público, de investimentos financeiros, por ser uma região administrativa nacional, a gente percebe que as contradições, os níveis de pobreza são muito maiores. Eu atuo na região periférica do DF, né, no distrito de Ceilândia, e aqui na Ceilândia a gente percebe que as vulnerabilidades são muito mais agravadas
do que a realidade em que eu vivia no estado onde eu morava. E acompanhar esse trabalho com famílias que tem sido meu principal trabalho, e especialmente mulheres em situação de violência, tem sido se expressado de uma forma muito mais agudizada nessa realidade aqui do Distrito Federal. A gente tem percebido que a fragilidade familiar é muito grande no sentido de enfraquecimento de vínculos por diversos tipos de apontamentos. E conversando com pacientes, com profissionais, houve essa percepção a partir dessa realidade da pandemia da Covid-19, em que foi um agravamento desse cenário de violência doméstica. E observar que esse trabalho com família, trabalhar com a mulher e trabalhar com famílias, nunca está separado, nunca deve estar separado esse trabalho, e com isso acaba sendo o maior desafio. Trabalhar com o paciente individualmente acaba sendo, digamos, o mais cômodo, mais acessível, mais prático de se fazer, mas quando a gente adentra aquela família, que acaba tendo diversas barreiras, pelo marido não ter essa abertura, pelos filhos terem uma má comunicação familiar e por diversos outros fatores, a gente percebe que essa necessidade da gente compreender os familismos que são expressados por esse Brasilzão, né? Esses vários Brasis dentro de um Brasil imenso, a gente percebe que é para além da cultura, é para além da forma como a pessoa foi, a formação, o acesso à informação, à cultura, e assim vai, né? Então, é importante perceber que é importante e necessário perceber, não só para o serviço social, mas para outras profissões, e é o que eu tenho trabalhado e quebrado minha cabeça aqui no trabalho, na UBS onde estou trabalhando, né? Mostrar para outras categorias que é de responsabilidade também de outras categorias esse trabalho com famílias. Né? Que a partir do momento que a gente trabalha na atenção primária, a gente não trabalha só com aquela criança que veio com sintomas gripais, ou aquela mulher que veio fazer o preventivo, ou aquela pessoa que veio a participar do grupo de hipertensos diabéticos. A gente precisa trabalhar num contexto ampliado, e é uma grande dificuldade para nós, enquanto profissionais, apresentar isso, né? E, às vezes, muitas vezes, é difícil dessa abertura de outras categorias para esse diálogo mais aberto, de percepção de que a minha categoria precisa ter essa discussão, né? Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade, né? Um espaço muito rico, conheço a Rose de muitas vidas aí dentro da categoria profissional, desde quando eu era estudante, e a gente dividiu a última gestão da BEPS, né? Agora, no fim do ano passado, e é sempre bom estar participando desses espaços, porque é importante não perder esse espaço, esse diálogo entre a teoria dentro da universidade com a prática profissional é sempre necessária, né? Porque a gente acaba não criando redomas na nossa vida, né? A universidade não cria sua redoma e a prática não cria a sua, né? E ter essa oportunidade dessa ponte de diálogo entre a teoria e a prática é muito necessária e sempre que possível ser realizada é primordial. Obrigado. O Rose, posso só fazer um comentário antes de passar para a Fátima, aproveitando a fala do Wellington? O Wellington traz uma questão muito importante, né? O trabalho com famílias é de toda a equipe, né? A gente sabe que deveria ser, né, Wellington? E quando a gente está atuando, é isso, eu não tenho muita experiência na discussão das equipes com o CRAS, com o CRES, porque o serviço social é mais hegemônico na política de assistência, né? Mas na saúde, os profissionais, de modo geral, da área da saúde, acham que todo mundo discute família, todo mundo entende família. Quando a coisa aperta, sobra para o serviço social. E aí, só queria aproveitar o gancho do Wellington para dizer, e nós, enquanto categoria profissional, temos que tomar isso como uma coisa que também é nossa, porque nós também negligenciamos o trabalho com famílias por vezes, né? Quando a gente entende que tratar o tema da família é uma coisa menor, não está dentro da discussão macro, né? Então, e a gente também precisa tomar a questão do trabalho com famílias como uma questão que é do serviço social e que o serviço social tem uma expertise nisso. Uma expertise porque desde sempre atua com famílias. Claro que a gente não quer reproduzir o trabalho com famílias no modelo conservador, né? Mas é isso. No fim, quando a equipe não sabe o que fazer, quando ela acha que consegue intervir com famílias, sobra para o assistente social conduzir esse trabalho. E nós precisamos assumir que a gente sabe fazer isso, e estuda para fazer isso.
e quer fazer isso dentro de um referencial teórico metodológico que rompa com essas visões cristalizadas aí da família. Só queria aproveitar o gancho do Wellington para dizer isso. Todo mundo devia ser para todo mundo, mas eles têm uma discussão muito difícil em relação à família, principalmente na área da saúde, né? A área da saúde vai justamente naturalizar tudo que a gente quer desmontar, né? Que é a cristalização do cuidado para as mulheres, o papel central do cuidado, quem vai fazer, essa divisão sexual do trabalho. É muito difícil, assim, essa conversa na saúde. Então, só aproveitar o gancho do Wellington. Fátima. Microfone. Ainda está sem som. Não tem te ouvir, Fátima. Sem som, Não, né? ainda está sem som. Talvez tenha que sair e entrar de novo, Fátima. Às vezes acontece. É a tecnologia. Opa, fale. Não. Porque está saindo com os pequenos ruídos, assim, de forma instável. Não, Fátima, não tenta sair da transmissão. Vamos aguardar a Fátima voltar. Se alguém mais quiser falar, né, Laís? Estamos aqui. Aproveitar que a Kelly está longe, mas está aqui conosco essa tardezinha aí breve, gente. São só 3.000 quilômetros de distância. E passando para notificar, né, o preenchimento do formulário que está no chat, para que as pessoas que estão participando possam receber o certificado. Não, Fátima. Será? Agora sim. Eu acho que é a distância, sim. Estão ouvindo bem, né? Gente, boa tarde. Queria agradecer a Kelly por ter aceitado o convite, parabenizar pela excelente explanação, né? Um tema assim, bem relevante, que tem que ser assim, bastante discutido. Ela desconectou porque... Ela não está me ouvindo? Eu creio que é porque está falhando, talvez, a aproximação de você com o fone. Tá. Estão ouvindo bem, né? Agora? Sim. Sim, queria parabenizar a Kelly, né? Boa tarde a todos. Parabenizar a Kelly, né, pela excelente explanação, agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu estava aí bem focada, que eu sou pesquisadora, né, dessa temática, família e proteção social, sou orientanda aí da Rose no mestrado, sou a tutora também do PIP, né? E aí, na verdade, eu vou fazer nenhuma pergunta, é mais assim uma contribuição, né, com o debate, que são coisas assim que me inquietam bastante, né, esse processo de responsabilização da família, né, que ele está bem explícito na própria Constituição, né, a própria Constituição, ela vem trazendo essa responsabilização, né, então, apesar de toda essa reiteração da questão do discurso dos direitos, né, como responsabilidade do Estado, né, a gente sabe que o que persistem é ações de caráter disciplinar, né, dirigida para as famílias, né, na questão da proteção social. Então, essas ações de caráter totalmente disciplinar, né, sobre as famílias, né, através dos serviços, né, elas utilizam de uma vigilância contínua para exercer um controle sobre as famílias, né, em vez de proteger essas famílias, na verdade, o Estado ele exerce um controle sobre elas, né, e aí ele exerce esse controle sobre os indivíduos, sobre as famílias, e aí ele organiza os serviços a seu favor, né, instrumento de vigilância e de controle das categorias, né, então a família nesse momento, diante dessa situação, ela é chamada para educar, para pensar maneiras de acompanhar seus membros,
ela é responsabilizada, né, pelo bem-estar dos seus membros, né? E aí, essas condicionalidades que são impostas às famílias, como eu falei, né, elas mais reproduzem do que combatem a pobreza, né? Na verdade, ela faz reproduzir essa pobreza. Então, mais controla do que protege a família, né? Então, acaba que o protagonismo que era para ter sobre as famílias, né, acaba que ele não se concretiza na prática, né? Então, todo esse processo de discurso, de direito, desse processo de divisão de tarefa, de responsabilidade, né, como o Spink e Anderson bem traz, né, da divisão da responsabilidade do Estado, da família e do mercado, né? Mas ele fala, né, que a forma como essas responsabilidades elas são distribuídas faz uma grande diferença na vida das famílias, né? Então, a gente sabe que como eu achei bem interessante aquela imagem, né, que a Kelly trouxe, né, da balança, né, que a família está pesando bem mais, né, para o lado da família, né, o mercado e o Estado estão lá em cima na balança. Então, na prática é isso, né, nós sabemos que as famílias é quem são responsabilizadas por essa proteção social. Então, essa é a minha contribuição, essas são as minhas inquietações, estou aqui na luta fazendo a dissertação, toda hora lendo isso, família, proteção social, e é isso. Obrigada. Obrigada, Fati, pela contribuição. Mais alguém gostaria de contribuir ou deixar algum questionamento, alguma pergunta? Que bom, assim, né, que a sala também tá cheia, né, que bom que vocês, né, puderam participar, puderam, né, ouvir, a gente, né, poder trocar. E Fátima, é um desafio, né? Um super desafio, assim, porque a lógica toda, né? Quando a gente pensa, né? Esse enredamento que o processo, né? Que a sociedade neoliberal vai fazer, que o projeto neoliberal vai fazer, é enorme. E aí tem componentes ideológicos, né? Por isso que não é menor nos serviços a gente discutir com os nossos colegas. Escuta aqui, com que concepção de família você está trabalhando, né? Acho que assim, a polarização política que a gente vê hoje no Brasil, que vai se expressar fortemente na questão da família, é uma questão fundamental. Acho que isso ficou muito claro, né? A gente tinha fortes indícios, agora isso está muito claro, né? Como as pessoas também vão direcionar esse trabalho para uma privatização, vão entender que é natural mesmo, que a família assuma. Essa conversa que a gente tem aqui, ela desconforta muitas outras profissões, por exemplo, muitas outras pessoas. Né? Eu me lembro que eu fiz uma conversa parecida com essa com a enfermagem. A enfermagem tem uma dificuldade enorme, os profissionais da saúde têm uma dificuldade enorme de entender essa discussão que a gente faz em relação à responsabilização da família. Como assim ela não é responsável? A gente não tem que chamar a responsabilidade dela para atendimento em saúde? A gente não tem que chamar a responsabilidade da mãe no cuidado da criança? Então é muito forte, isso está muito enraizado, muito assim, a construção histórica das responsabilidades familiares, e aí por isso que o cuidado é essa categoria que cabe tudo. Porque, né, se você optou por ser mãe, você agora tem que ter a responsabilidade de cuidar. Se você tem um pai ou uma mãe doente, é sua responsabilidade nesse pacto geracional agora cuidar deles, independente de qual seja a sua condição para cuidar. Né? E quando a gente tenta colocar que é justamente disso que a gente está falando, as famílias querem cuidar, as que podem cuidar gostariam de cuidar, mas quem é que vai cuidar? Geralmente é essa mulher que na outra ponta tem uma criança pequena para dar conta, sem rede, sem creche, sem educação, sendo a única provedora desse trabalho, né? Ou às vezes até tem um companheiro ou alguém que possa lhe ajudar, mas enfim, ou uma outra mulher, como uma mãe, mas não consegue enxergar as dimensões disso, né? E quando a gente fala de uma transição demográfica, uma transição epidemiológica, do impacto pós-pandemia que acelerou e degradou as condições de vida das pessoas, parece que a gente está falando de algo muito estranho, porque assim, né, é muito difícil para boa parte das pessoas, dos profissionais nos serviços entenderem que isso é real, que as famílias até podem querer, mas não conseguem
ter essa responsabilidade toda e não conseguem enxergar também as falhas desse Estado, né? As falhas que o Estado tem para com as famílias. Então, é uma discussão que vai longe, a gente precisa sempre levantar essa discussão, sempre fazer essa discussão que ela é contra-hegemônica, ter noção de que ela é contra-hegemônica, né? Que para a nossa área, para o nosso grupo de pesquisa, para a nossa rede, ela parece uma discussão dada, a gente já está assim, né? Mas para fora da nossa área, gente, para fora da nossa área que pensa diferente como a gente, né? Que a gente vai ter assistentes sociais que vão atuar de diferentes formas. A gente precisa fazer essa conversa, sempre. Então, Fátima, que a sua dissertação aí ecoe essa discussão aí, né? Contra essa política familista que a gente tem vivido hoje. É isso. Surge também como uma ideia de projeto de intervenção para quem está em estágio, né? Porque a gente for analisar, a gente analisa, a gente percebe, mas muitas vezes a gente não consegue construir, né? Discutir, construir, colocar as ideias necessárias para que a gente possa intervir. E a partir dessa discussão, me veio assim na cabeça, nossa, assim, algo que é necessário, né? Também como posso dizer, é algo vivido, né? Tá ali no cotidiano, de forma direta. Não só no nosso dia a dia, mas também todos os espaços que a gente ocupa, dentro da sala de aula, como aluno ou como estagiário. A gente percebe e vê tudo que a gente trabalha dentro da sala de aula, na academia, a gente vê no nosso campo de estágio, mas como alunos, a gente não consegue ainda ter uma dimensão notável ali do que a gente pode intervir, né, como estagiário, o que pode ser intervir. E assim, no estágio 3 é feito, né, o projeto de intervenção, no 4 é feito, realizado essa intervenção, e a gente, acadêmicos, a gente pode estar fazendo, construindo, né, a partir dessa abordagem, as ideias para poder estar intervindo diretamente nessa temática. Ninguém mais quer colocar, fazer alguma questão, né? Se não, eu acho que a gente também pode encaminhar para os finalmente, né? Agradecendo mais uma vez a Kelly, a Laís aí pelas mediações, né, Laís? Sei que vai te um nervoso, mas para Fátima contar o segredo aqui para todo mundo, Fátima organize com eles e eu quero que um deles faça a mediação, né? Porque acho que isso também é processo de ensino, isso é processo que a gente não quer durar, a gente não vai durar para sempre, né? Esses espaços precisam ser ocupados por esses que vêm depois, assim como a gente ocupou os lugares de quem nos antecedeu, né? Nesse espaço da academia, na discussão, que eles possam fazer mestrado, doutorado e estarem aqui, porque a gente quer se aposentar, né? Ainda é um sonho utópico, mas a gente quer, né? Então, quero agradecer a Kelly mais uma vez, muito bom, né? Que a gente possa fazer isso mais vezes, presencialmente, virtualmente, né? Colocar refaps aí, porque, como Kelly disse, parece que é um tema fácil, que está dado, mas ele é um tema que tem disputas ideológicas, disputas políticas, e com a ascensão do conservadorismo isso tem ficado cada vez maior, né? Que ele fala aí da questão da naturalização das famílias, do idealismo que os profissionais têm das famílias, não é só na política de assistência social e de saúde, assim também como é na educação, né? Então, a gente é um espaço que nós estamos entrando, né, agora, a partir da obrigatoriedade de assistentes sociais e psicólogos na educação, vai ser um espaço de disputa, sim, porque educadores, pedagogos têm uma grande dificuldade de compreender modelos de famílias diferentes do modelo nuclear do grupo. Então, assim, essa forma de fiscalizar, de achar que nós, assistentes sociais, vamos ter que dar conta de lá, e da receitinha para a mãe como agir, não é esse o nosso papel lá.
Nosso papel é acionar a rede, medidas protetivas. Eu acho que tem muita coisa para a gente descobrir e não está dado. Não tem receita pronta para o trabalho social com famílias. O que a gente tem é orientações teóricas, né? A não desprender da questão teórico-metodológica, ético-política e mais. Conhecer. Eu acho que o fundamental de tudo é conhecer quem são os sujeitos com quem nós vamos trabalhar, né? Porque dentro da escola vai ter famílias empobrecidas, mas também vai ter pessoas de classe média alta, vai ter professoras de universidade, e que os trabalhadores estão colocando todo mundo numa bacia só. Não estou dizendo que tem que ter distinções de classe, raça e gênero, mas a gente tem que ter trabalhos equitativos de garantia de proteção social. Eu acho que dá aqui outros longos temas para a gente pensar trabalho social com famílias e proteção, né? Mas acho que essa atividade também está encerrando o PIP. Quero ver se a gente consegue, se tiver edital, concorrer novamente, porque é um edital, né? A Júlia dizendo, para a gente dar continuidade, e inclusive para pensar novas ideias, né? Se é dessa forma, a gente focou a plataforma de produção acadêmico-científica, se a gente pode pensar numa plataforma mais de vídeos, podcasts sobre o tema, para a gente ocupar também, né, os espaços das mídias digitais, porque é um espaço de disputa. As fake news estão lá e a gente também tem que estar, né? Eu vejo por esse lado. Então, Kelly, mais uma vez agradecer, né? Agradecer aqui publicamente todo o meu grupo de PIP, né? Maxuela, Júlia, Guilherme, Laís, a Fátima, acho que eu não esqueci de ninguém, a Laura, né? Laura é a nossa artista aqui dos cards, enfim, todos vocês que contribuíram nesse ano todo aí para que o PIP acontecesse, né? Eu só estou na função de coordenação, que é menor perante ao trabalho que vocês fazem, que se não são vocês, a gente também não caminha, né? Mas aí, agradecer mais uma vez a Kelly, que prontamente aceitou. Ela nem tem trabalho, gente. Se existe o que foi esses dias na UFSC, que esse povo também tem trabalhado lá, mas dispensou esse tempinho essa tarde para nós. Então, mais uma vez, obrigada mesmo de coração. E um grande abraço a todo mundo, mas vou passar para a Kelly também se despedir. Se alguém ainda quiser falar alguma coisa, tem no chat, pode também pedir a fala aqui. Eu quero agradecer imensamente o convite, né, Rose, assim, e parabenizar a mediação da Laís, parabéns ao grupo, né, e que bom poder, assim, né, conhecer a experiência de vocês, né, nessa questão, porque a gente precisa se apropriar, né, dessas inovações, a gente precisa estar dentro disso, e isso, consequentemente, vai qualificar a intervenção profissional, né? Depois é para isso que a gente pensa, para isso que a gente pensa essa inovação aí nos processos pedagógicos. Então, agradecer, Rose, né? Em nome da Rose aí, agradecer todo mundo, né? Por terem me ouvido e estou à disposição para os próximos, né? E esperamos aí, quem sabe, pode ser o início de uma atividade, né? Conjunta aí entre Florianópolis e Palmas, Tocantins, né? Para a gente também se aproximar um pouquinho mais, né? Obrigada, gente. Foi um prazer estar com todos e todos. E mais uma vez agradecemos a participação de todos que se inscreveram, que esteve aqui presente, marcando presença, e o link para confirmar a presença, para receber o certificado, está no chat. Até logo a todos. Vou parar a gravação aqui. Gente, só lembrando que o certificado depende da autorização da PROEX, então não vai sair já amanhã, tá? Esperem um pouquinho, a gente tem que fazer o relatório, submeter, ter aprovação, mas vai por e-mail de vocês, tá bom? Vou parar aqui a gravação. Um grande abraço a todos e Kelly, muitíssimo obrigada. Beijo grande. Obrigada, gente. Beijo. Bom final de ano.